queridos pais e catequistas, demais fiéis aqui presentes, queridas crianças com as quais estamos celebrando esta Santa Missa. O mistério da Transfiguração, a festa que nós hoje celebramos, se insere no contexto do ano litúrgico em união e conexão com muitos outros mistérios da nossa fé, com muitas outras verdades da nossa fé. E uma delas é a profissão de fé de São Pedro e, em seguida, a sua incompreensão acerca da cruz. Há pouco tempo, há mais ou menos um mês, nós celebrávamos a festa de São Pedro e São Paulo, e ali nós líamos no capítulo 16 de São Mateus o momento em que São Pedro, inspirado por Deus, diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E Jesus então faz a Pedro um elogio: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É por causa da força do alto, é por causa de uma revelação divina que São Pedro consegue reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Entretanto, imediatamente após essa passagem, Nosso Senhor fala da sua paixão. Ele anuncia que o Filho do Homem deve ser entregue aos judeus, deve sofrer muito, ser condenado e ser crucificado. E então Pedro diz uma palavra que não vem do Pai, mas que vem da carne e do demônio. São Pedro repreende o Senhor, ele corrige Cristo. Ele diz: Senhor, que isto não te aconteça. E aí São Pedro, que até ali tinha recebido um grande elogio, recebe a maior de todas as críticas do Evangelho, a maior de todas as advertências: afasta-te, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensas como os homens. Vai para trás de mim. Tu és uma pedra, sim, mas agora está sendo uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. São Pedro se torna incapaz, movido por si mesmo, movido pelos seus pensamentos, movido também pela tentação diabólica, ele se torna incapaz de compreender o mistério da cruz. E é então que se insere a cena que nós hoje ouvimos. Nosso Senhor chama São Pedro e também São Tiago e São João, os seus 3 discípulos preferidos, os seus 3 prediletos, e sobe com eles a uma montanha, a um lugar alto. E ali eles vão conhecer um mistério da fé. Na oração do dia que o Padre cantou, nós dizíamos justamente isso: ó Deus, que pela gloriosa transfiguração do vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e de Elias. O que acontece no alto daquela montanha? O que acontece ali é o que nós chamamos de transfiguração. Jesus muda de figura. A sua pele se torna brilhante como o sol. As suas vestes se tornam brancas como a neve. Na verdade, a transfiguração é uma espécie de milagre às avessas. Porque se nós prestarmos atenção, o normal seria que Cristo fosse assim desde a sua infância. Desde o útero materno, ele é Deus. Ele é um homem unido à divindade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, portanto, o corpo de Cristo foi sempre um corpo glorioso. Agora, Cristo preferiu, no decurso da sua vida, no cotidiano da sua vida, ele preferiu ocultar
contemplar a sua glória. O menino Jesus não brilhava, ele parecia uma criança qualquer. O adolescente Jesus não fazia milagres por aí, ele parecia um adolescente qualquer. Jesus na carpintaria suava como qualquer outro, derramava o seu suor como qualquer trabalhador. Na transfiguração, porém, Jesus deixa os discípulos verem a sua glória. O primeiro mistério da fé que é revelado, a divindade de Cristo. A união de Cristo, a união do homem com Deus. Aquilo que na teologia nós chamamos de união das naturezas. A natureza humana de Cristo com a natureza divina de Cristo. Cristo manifesta a sua glória. Por outro lado, estão dois homens conversando com Cristo. Quem prestou atenção ao Evangelho vai se lembrar quem eram estes dois homens: Moisés e Elias. Moisés é figura da lei. Moisés é o autor do Pentateuco. Elias é um símbolo de todos os profetas. É um ícone de todos os profetas. Quando Moisés e Elias estão juntos conversando com Cristo, isso significa que a lei e os profetas estão dando testemunho do Cristo e do que ele devia sofrer. A lei e os profetas, isso é, Moisés e Elias, estão falando da cruz e da ressurreição. E ao mesmo tempo, enquanto se fala da cruz, Cristo está com o seu rosto resplandecente e com as suas vestes refulgentes, para mostrar que a paixão não é um acidente de percurso. A paixão não é primeiramente fruto da maldade humana, mas a paixão é querida por Deus, é fruto da vontade divina e é expressão da glória de Deus, porque na cruz se manifestaria plenamente o amor de Deus por nós. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que não pereça todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, duas verdades até aqui reveladas. Em primeiro lugar, a divindade de Cristo. Depois, o aspecto glorioso da sua paixão. Por fim, a glória que espera os que são amigos de Jesus. Os que vivem na amizade de Jesus terão também um dia um corpo glorioso como o seu. Na mesma oração do dia que o Padre cantou, nós dizíamos também a Deus: manifestastes a nossa glória de filhos adotivos. A glória de filhos adotivos é a glória de participar do Cristo, de estar enxertados no Cristo, no homem Deus. E nós estamos unidos a Cristo, homem Deus. Agora, quando São Pedro contempla aquela cena, quando São Pedro vê Jesus brilhando daquele jeito, e Moisés e Elias, ele fica entusiasmado. São Pedro é um homem entusiasmado. Ele era assim. E ele diz: Senhor, se queres, eu vou fazer 3 tendas. Na verdade, ele quer fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A tenda significa a manifestação do sagrado, mas significa também a permanência. Fazer tendas quer dizer ficar ali. São Pedro está dizendo: Senhor, vamos ficar aqui. E é interessante que São Pedro é interrompido por ninguém menos que Deus Pai. Até então o testemunho era de Moisés e de Elias, agora o testemunho é do Pai. Enquanto Pedro está falando, antes que ele acabe de falar, uma nuvem luminosa nos recobre, e do alto do céu vem uma voz que diz: este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Meus irmãos, era justamente essa a dificuldade de São Pedro: escutar o Cristo que falava da paixão, mas o Pai agora dá testemunho. Do mesmo modo como Moisés e Elias
deram testemunho da paixão, também agora o Pai dá testemunho da veracidade de Cristo. Ele diz a São Pedro: escutai o que Cristo está dizendo. Tu já o chamaste de Messias, tu já o dissestes, tu és o Filho do Altíssimo. Portanto, agora, desse crédito à sua palavra. É preciso acreditar. Essa voz do alto, ela fala também hoje a nós. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Quer dizer, Deus está nos mandando ouvir a doutrina de Cristo. Porque Cristo não é qualquer um. Na segunda leitura da missa de hoje, São Pedro, ele diz assim: o que nós testemunhamos não é fruto de fábulas humanas. Nós vimos, nós ouvimos o testemunho do Pai. Então, a nossa fé católica, a fé transmitida por São Pedro e pelos demais apóstolos, ela não brota de uma invenção humana, de uma imaginação humana, mas ela brota do testemunho que o Pai dá do Filho e daquilo que os apóstolos viram, ouviram e tocaram com as suas mãos. Essa palavra do Pai nos convida, portanto, a ser católicos. A ser católicos. Este é meu Filho amado, escutai-o. Escutar Cristo, escutar a Igreja, dar ouvidos aos mandamentos de Cristo e da Igreja, dar ouvidos à doutrina de Cristo e da Igreja é uma obrigação a que o Pai nos exorta. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Quando escutam essa voz que vem do alto, os discípulos caem com o rosto por terra. Eles ficam assustados. Então Jesus se aproxima, toca neles e manda que eles se levantem. E quando eles se levantam, eles já não veem mais nada, senão somente Jesus. E eles começam a descer da montanha. E Jesus diz: não conteis a ninguém a visão que tivestes, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Nosso Senhor queria assim preparar os seus discípulos para o mistério da cruz. Não à toa, os 3 que ele leva para o Monte da Transfiguração serão também os mesmos 3 que ele levará para o Monte da Agonia. Pedro, Tiago e João estão no Tabor e estarão depois no Getsemane. Então Cristo hoje está nos convidando a não nos escandalizar da cruz, inclusive da nossa cruz. Meus irmãos, não nos assustemos com os sofrimentos pelos quais nós passamos nessa vida. Os sofrimentos são caminho de redenção, caminho que leva para a glória. Do Tabor para o Calvário. São Pedro queria ficar preso lá no Tabor, queria fazer tendas. Jesus diz: não, nós temos que descer. Agora é hora de descer, é hora de pregar ao povo, é hora de fazer mais milagres, mas sobretudo é hora de assumir a minha missão, aquilo para que eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, eu vim ao mundo para derramar o meu sangue por amor dos homens, para a salvação do mundo. É essa a minha missão. A minha missão não é ficar no Tabor, e a minha glória que se manifestou aqui, se manifestará na cruz e se manifestará depois na ressurreição. Aí na oração do dia que o Padre cantou, nós também pedimos isso a Deus, que nós ouçamos a voz do Filho amado e compartilhemos a sua herança. Então, no fundo, o que nós pedimos a Deus é isso: Senhor, nós queremos ir para o céu. Nós queremos um dia viver com corpos gloriosos, viver gloriosamente com Jesus no céu. Só que para isso, nós precisamos passar por este mundo aqui, que é marcado pela cruz, e passar por este mundo vivendo como católicos. Este é meu Filho amado, escutai-o, escutai-o. Que nós saibamos viver aqui neste vale de lágrimas, escutando o Cristo bondoso, o bom Jesus, escutando a sua igreja, para que possamos um dia viver transfigurados no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém.